Oi pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a neurodegeneração e você vai entender a relação disso com o estresse oxidativo. De início, vamos falar um pouco a neurodegeneração do que se trata. Basicamente, a gente tem neurônios, então é uma estrutura muito importante, né? É a estrutura funcional, a unidade funcional do sistema nervoso. E, bom, nesse sentido, a gente tem que tentar viver em um ambiente que propicie uma boa saúde dos neurônios, já que eles realmente são responsáveis por transmitir, né, mensagens de um neurônio para o outro. Enfim, existe tanta relação, né? Existe relação com a questão cognitiva, memória, as respostas, né, para, por exemplo, ações musculares, enfim. Pesquisa aí um pouco sobre sistema nervoso, neurônios, que aí você vai ter, né, várias e inúmeras funções dos neurônios, mas basicamente, né, só para você entender, né, que temos que cuidar disso, mas existe também situações que podem atacar esses neurônios, né, e aí você tem então uma neurodegeneração, que consiste nisso. A neurodegeneração é a degeneração dos neurônios. E aí acho que já se explica por si só, mas é isso, é você ter os neurônios sendo ali atacados, as suas funções sendo perdidas, os neurônios funcionando de uma maneira menos efetiva, ponto. E aí, antes de eu continuar, peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, ó, você clica lá e se inscreva no canal, caso você ainda não esteja, né? Se inscreva aí. E eu sou nutricionista, para quem não me conhecia, então venha fazer parte do canal para acompanhar mais conteúdos além deste aqui de agora. Bom, na tela temos a imagem que eu vou utilizar e a fonte está logo aí abaixo, publicação de 2022, que na legenda já fala, né, que é sobre isso, a imagem, né? É sobre a relação do estresse oxidativo e os efeitos na neurodegeneração, que é basicamente então, né, o assunto do vídeo que a imagem traz, então. Bom, gente, a gente tem aqui então, né, as espécies reativas de oxigênio. Bom, espécies reativas de oxigênio funcionam como radicais livres no organismo. Entenda radical livre, a exemplo das espécies reativas de oxigênio, como elementos no corpo que causam danos, tem potencial de causar danos ao corpo. Henrique, que danos? Vamos à imagem. Danos como disfunção mitocondrial, oxidação de proteínas, peroxidação lipídica e danos ao DNA. Bom, danos ao DNA você já entende, né, que é um dano. Então você causa dano em alguma coisa, no DNA. Quando você causa dano no DNA, aí você dá margem para gerar proteínas disfuncionais, toda uma desordem metabólica. O termo peroxidação lipídica e oxidação de proteína, entenda como você atacar estruturas proteicas, estruturas lipídicas presentes, por exemplo, nas membranas celulares. Então esse ataque a essas estruturas também vai deixar essas células mal funcionantes, menos saudáveis, tá? E a disfunção mitocondrial, bom, aqui no canal eu já falei bastante sobre mitocôndrias, a importância delas para a saúde. Inclusive você pode pesquisar sobre o assunto aqui no canal. Se você não achar, pede nos comentários que pelo menos algum vídeo aí que eu tenha falado sobre mitocôndrias, eu te mando, tá? Então realmente as mitocôndrias são extremamente importantes para vários aspectos na saúde. Para realmente deixar o seu metabolismo ativo, bem funcionante. E aí quando você gera uma disfunção mitocondrial, novamente, né, o nome diz por si só, disfunção. Você gera uma alteração em uma estrutura tão importante que passa a funcionar de uma maneira menos efetiva e aí você gera um metabolismo também menos equilibrado. Bom, e aí, isso aqui tudo, né, já está relacionado ao quê? A danos ao corpo. E ao mesmo tempo vai gerar danos em quem? Nos neurônios. Então aqui é uma estrutura de um neurônio e aqui você está então demonstrado que você gera uma neurodegeneração. Então, os radicais livres, como as espécies reativas de oxigênio, geram danos como danos aos neurônios, e aí você tem
o processo de neurodegeneração. Agora, fontes dessas espécies reativas de oxigênio. Aqui então nós temos as fontes disso, como os processos celulares metabólicos, a respiração mitocondrial e fatores ambientais. Olha só, presta atenção. Respiração mitocondrial e processos celulares metabólicos. Gente, vamos entender que espécies reativas de oxigênio são produzidas pelo simples fato da pessoa viver, estar viva. Se você respira, você vai ter a respiração mitocondrial, você vai gerar espécies reativas de oxigênio. Então vamos entender que as espécies reativas de oxigênio é algo que faz parte de você estar vivo, tá? Não entenda como algo que você vai buscar a não produção, porque não tem como, né? Você vai produzir. A ideia é que você, ao produzir as espécies reativas de oxigênio, que você consiga anular ou conter essas substâncias de modo que haja um equilíbrio. Ou seja, o que você produziu, você também tinha em paralelo um organismo que conseguiu se defender, e aí as espécies reativas de oxigênio não conseguiram gerar danos ao corpo. Não conseguiu gerar esses danos aqui, não conseguiu gerar a neurodegeneração. Então essa é a ideia. E aí lembre que, né, os fatores ambientais também são fontes. E aí é que entra então o link que eu vou agora para fazer o fechamento do vídeo, dos fatores ambientais. Já que, aliás, antes de eu fazer esse fechamento, comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo, tá? Para ajudar aí na interação, no engajamento do conteúdo. Mas vamos ao fechamento. Fatores ambientais, gente, eu incluo a sua dieta, a sua alimentação, a sua nutrição, o que você come. Por quê? Se você tem uma má alimentação, você propicia a baixa defesa do organismo contra essas espécies reativas de oxigênio, e aí você propicia esses danos, a neurodegeneração. O tal do estresse oxidativo. Por quê? O estresse oxidativo nada mais é do que quando você não tem esse equilíbrio dos radicais livres com a defesa. Ou seja, o estresse oxidativo é quando você tem uma defesa de menos e radicais livres de mais, tá? Então o que você tem que fazer é ter uma boa defesa. Tendo uma boa defesa, você não tem o estresse oxidativo. Não tendo o estresse oxidativo, você não está fazendo a neurodegeneração acontecer livre, leve e solta. E como é que você consegue promover essa defesa? Por meio de uma boa alimentação, por exemplo, tá? Obviamente que eu destaco a alimentação porque é a minha área, mas existem várias variáveis, né? Você ter um bom sono, você ser uma pessoa de bem com a vida, você ser uma pessoa que vive em um ambiente, né, com pessoas que te fazem bem, você ser uma pessoa que faz atividades, né, que te trazem prazer, que são coisas leves, né, que te deixam feliz. Enfim, são várias variáveis, mas eu vou destacar a alimentação no quesito de você entender que é importante você ter uma boa gestão de vitaminas, de minerais, como zinco, selênio, vitamina C, vitamina E, por exemplo, porque eles têm um efeito antioxidante. Esse efeito antioxidante é o que vai defender contra esses radicais livres. Você ter uma boa ingestão de ácidos graxos essenciais, ômega 3. E eu não falo necessariamente de você suplementar isso tudo, tá? Muita coisa você consegue obter naturalmente pela alimentação. Daí a importância de ter um nutricionista para equilibrar a sua dieta, para ter esses nutrientes devidamente equilibrados. E quando for necessário, sim, suplementar, né, alguma coisa aí que precise. Por exemplo, a coenzima Q10 pode atuar também. Ingredientes, alimentos, né, como o gengibre, como a cúrcuma, a uva, enfim, uma série de alimentos ali que promovam e nutrientes, uma boa nutrição. Aí sim você vai ter uma defesa antioxidante pelo que você come, bem como otimizar as enzimas do seu corpo que têm ação antioxidante. E aí você então vai ter essa defesa antioxidante no seu corpo bem atuante, e aí você tem aquele equilíbrio. Você até produz radicais livres, as espécies reativas de oxigênio, mas você tem uma boa defesa antioxidante, e aí você neutraliza ou anula, né, os radicais livres de modo que eles não superem e causem o estresse oxidativo e causem danos ao corpo, como a gente já viu aí. Entendido? Bom, muito obrigado a você por ter me assistido até o final. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.